14 Kiren Saga Capítulo 43 Julanar Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Peguei uma caixinha redonda que continha uma pomada cicatrizante que comprei na solitude. Sentei-me na frente da garota e comecei a aplicar em seu rosto. Sem chance. Eu disse à garota que queria morrer. Como eu a atormentaria se você morresse? Eu não pude deixar de sorrir. A Irmandade não deixará um traidor como eu vivo. Ela disse. Eu contei tudo ao Homem Vermelho. Parece que Njord fez uma pontuação nela. Exatamente o que ele fez com você para dizer tudo isso? Não pude deixar de perguntar. Ela estremeceu com a pergunta. Então eu lancei o feitiço calma nela. Deve-se saber que essa garota tem uma mentalidade perturbada. Então o que ele fez quando você disse a ele o que você sabe? Perguntei. Ele acabou de sair. Ele também disse que quem me contratou já estava morto. Ela disse. Sibi? Sim, eu o matei. Eu disse. Você fez? Ela olhou e pareceu chocada. Você sabe o que os Blackbriars podem fazer? Sim, mas ela não fará nada comigo. Eu disse. Ela já matou a maioria dos bandidos em solitude, porém, eu atribuí a morte a eles. A menina me olhava surpresa com o que eu via. Então você fez. Ela disse. Acho que ladrões são bons com esse tipo de coisa. Acabei de aplicar a pomada agora. Então qual é o teu nome? Perguntei. Mabia. Ela disse. Você ainda quer morrer, Mabia? Perguntei. Que escolha eu tenho? Ela disse. A Irmandade realizará o Sacramento Negro se eles suspeitarem que eu ainda não morri. Oh. Então ela está preocupada com isso. O Sacramento Negro é um ritual sombrio que pode ser realizado por quem quiser entrar em contato com a Irmandade Negra. Esse ritual é uma forma de contatar a Mãe Noite. Anit-Moter, um espírito imortal que é reverenciado e adorado pela Irmandade. Ela só se encontra cara a cara em circunstâncias muito excepcionais e é vista como uma forma fantasmagórica. Quando uma pessoa reza pela morte de outra, a Mãe Noite ouve e repassa os detalhes da oração ao seu ouvinte. Nesse momento, o ouvinte informa um orador, que vai ao encontro do contratante para a elaboração de um contrato. Mas ainda. Você não sabe? Perguntei. Sabe o quê? Ela perguntou. Astrid, sua líder, não segue mais os ensinamentos dos Fivetenets. Eu disse. Que absurdo você está dizendo. Como pode ser isso? Eu nunca conheci o líder, mas meu mentor disse. Mabia parou. Espere um minuto. Como você sabe o nome do líder? Ei! Não se atreva a menosprezar o quanto eu sei, garota. Eu conheço a maioria dos nomes importantes em seu pequeno culto alegre. Vezar aquele seu mentor, Arbjon, o marido de Astrid. Eu disse e começou a fazer uma encenação, mas tudo era verdade. Sua organização caiu mais fundo do que você pensa. A ouvinte, Alisane Dupre, foi morta há 8 anos em Bravio. O caixão da Mãe Noite foi perdido desde então. Isso também era verdade. Esses eventos aconteceram no mundo do jogo, mas não no próprio jogo. Skyrim. The Elder Scrolls Legends, um jogo de cartas que contava a história de um certo herói que vive neste mundo agora. Esse herói trilhou um caminho diferente do herói de The Elder Scrolls V, Skyrim, e teve seu próprio aventuras. Um deles era parente da Dark Brotherhood e ele interagia com os figurões dela. Ele também era a causa de seu declínio atual. Astrid é a líder da Dark Brotherhood nos dias de hoje. Ela abandonou os 5 principais ensinamentos da Dark Brotherhood, que foram chamados de 5 princípios, e converteu o grupo de assassinos cultistas em assassinos profissionais. Ao ouvir essa informação, Mabia ficou surpresa com o que ouviu. Isso tudo significa que não haverá Sacramento Negro em você. Eu disse, e mesmo que haja um, então apenas viva sua maldita vida agora e enfrente o que vier em sua direção mais tarde. Terminei o que tinha a dizer e me afastei dela. Tudo o que me importava era uma órfã em perigo. Se ela escolher o caminho de sua própria morte, não me importarei mais. Tudo isso é difícil de aceitar. Ela disse enquanto desviava o olhar. Tudo o que aprendi foi como matar. Então é só aprender a viver. Eu disse, você também escreve alguns poemas loucos e legais e aposto que pode fazer uma boa torta de Frei.
O que é torta Frei? Ela perguntou. É uma torta que você dá para alguém que você quer matar. Os principais ingredientes são os familiares dele. Aí você mata depois que eles comem. Eu disse. Eles não ensinaram isso a você? A barra N. Freyp é a torta que Arya Stark fez para Valder Frey em Game of Thrones. Mabia pareceu impressionada com o que ouviu e balançou a cabeça. Figuras. Essas pessoas se tornaram muito moles. Eu disse enquanto estava me divertindo brincando com aquela garota. Levantei-me e fui até a porta. Vou sair para me limpar e trarei algo para você comer. Descanse agora. Saindo, fui até uma cabana que tinha uma banheira. Peguei alguns baldes e enchi a banheira com o mar. Aquecer a água com a magia do fogo era uma prática comum dos magos. Até mesmo esses marinheiros aprenderam alguns feitiços para fazer suas tarefas. A banheira é uma bênção, embora o tempo lá fora esteja congelante. Agora posso desfrutar de um bom banho neste navio pendurado. Como a água é gostosa e quentinha, minha cabeça começou a girar de um pensamento para uma ideia. Tinha muita coisa que queria fazer e vivenciar. A partir desse momento vou focar na magia e ficar mais forte. Falta um ano e devo dominar a maioria dos feitiços que ainda não consegui dominar. A escola de misticismo, também conhecida como modos antigos, é uma das 6 principais escolas, mas não é totalmente apoiada pelo Colégio of Interhold. Preciso cavar em seu famoso Arcanaelm para obter mais informações sobre ele. A barra N. Arcanaelm é a biblioteca da faculdade. Durante minha pesquisa, também planejo entender mais sobre a escola de conjunção, criar meu estilo original na escola de destruição, começar a levar a escola de ilusão mais a sério, aprender todos os aspectos da magia física na escola de alteração e progredir seriamente na escola de restauração. Descobri todas as minhas deficiências neste torneio e devo admitir que estou pior do que pensava. Ganhei este torneio por causa da minha capacidade física. Também não sou tão talentoso quanto pensava. Os movimentos do corpo de agir em terreno igual são muito mais rápidos do que os meus. Também o Jaime e Farkas são muito mais fortes do que eu. Minha superioridade reside em 3 talentos que possuo. A primeira é que eu sou muito talentosa em misticismo mesmo com a falta de feitiços e conhecimento. Minha prática em misticismo também tornou minha piscina mágica maior do que a maioria dos meus colegas. A segunda é sobre meu corpo que é muito flexível devido ao meu treinando minhas próprias versões de parkour e MMA. O terceiro é meu dom natural no Toon, uma das razões pelas quais me considero o herói do jogo. Acrescentando tudo isso ao meu conhecimento da minha vida passada, fez a pessoa que sou hoje. Caramba, a água ficou fria. Calor, calor, calor. Ah, quase certo. Onde eu estava de novo? Assim. Minhas qualidades. Estou feliz por poder ver através de mim mesmo tão cedo. Preciso de todo o poder que posso reunir. Todo conhecimento é bom e minha memória é mais nítida quanto melhor eu controlo e aumento minha mágica. Lembro-me de muito conhecimento da minha vida passada que me ajudou muito em algo como a eletromancia. Magia é entender o poder e posso fazer algumas teorias científicas sobre isso. Também me lembro de muitas coisas que li no Wikis. Esse é todo o poder que tenho agora e devo fazer uso. No entanto, muito áspero. Nada disso é refinado. Meu tempo no orfanato me deu uma boa vantagem e minha sorte me encontrou com Nurina. Tive a sorte de conhecê-la ao lado de todas as pessoas que conheço. Isso mesmo. Pessoas. Meu povo. Meus amigos. É o que mais preciso agora. Muitos amigos para ficar ao meu lado. O Ulfur está garantido. Ele me seguiria em qualquer lugar mesmo que eu pedisse para ele não o fazer. John Battleborn é um novo irmão, mas sei que sua qualidade não perde para Ulfur. Nurina é mais poderosa e misteriosa do que eu poderia imaginar. Não gosto de ser gananciosa, mas não posso abrir mão de sua orientação. Hilda e esses malucos Firimanes são meus próximos possíveis aliados. Vou deixar o destino decidir isso. As pessoas da faculdade que conheci até agora são boas pessoas, mas preciso trabalhar nessa relação por conta própria. Essa será uma das tarefas em mãos. Quem mais? Ah, dela. Aquela garota, Mabia. Ela está sozinha neste mundo. Ela também é uma lutadora. Se eu ajudar,
posso torná-la uma seguidora minha. Só precisamos construir confiança umas nas outras. Droga! Esta água está ficando mais fria sem que eu perceba. Calor, calor, calor. Ufa! Essa foi por pouco. Vamos parar de pensar demais por enquanto. Finalmente posso fazer algum plano para o futuro. A última coisa é o dinheiro, mas vou pensar nisso em Winterhold. Pelo menos haverá algumas boas maneiras de ganhar moedas lá. Agora, depois desse banho, devo buscar comida para Mabia e para mim. O navio tem uma grande cabine de jantar e eu poderia pegar comida quente de lá, 2 refeições quentes para mim e para Mabia. Ao voltar para o quarto, percebi que a menina ainda estava sentada na cama. Suspirar. Que criatura indefesa. Movi minha mão para a cabeça dela e empurrei o capuz para longe. O que apareceu foi o rosto de uma garota mestiça. Ela é meio Dunmer, meio Nord. No lado esquerdo de seu rosto há 3 arranhões antigos sob seu olho cego esquerdo. O lado direito de seu rosto é realmente bonito. Seu olho direito é castanho e sua pele um pouco azulada. Ela tinha as características de um Dunmer, mas suas orelhas pontudas são mais curtas do que os elfos normais e a estrutura de seu rosto é a de um humano. Seu cabelo preto me lembrou o meu da minha vida passada. O corpo dela não era tão alto ainda. Se ela se levantasse, ela alcançaria meus ombros. O resto do corpo dela é bem legal. Em suma, se consertássemos o rosto daquela garota, ela seria uma delícia. Coloquei uma bandeja na frente dela e ela começou a devorá-la. Conversei com ela enquanto comia. Notei que ela tinha alguns parafusos soltos. Bem, eu imaginei isso, afinal ela foi criada para matar. Depois de dizer isso e aquilo, Mabia não ficou estranha como se sentia antes e começou a tomar normalmente. Ela também me contou sua história como se nada, mesmo que fosse trágica. Aparentemente, pelo que pude entender dela, sua mãe era uma Dunmer em Windão. Há muitos refugiados lá e os nórdicos os tratam como um merda. Um dia, um Nord estuprou sua mãe e Mabia foi o resultado do crime. Normalmente os Nords não se importariam e sua mãe não seria ajudada nem pelo povo Dunmer porque ela decidiu criar a filha. Em uma sociedade cheia de racismo como Lindauer, uma criança entre um Dunmer e um Nord será considerada uma espécie de criança tabu. Ambas as raças estavam na garganta uma da outra desde o momento em que os refugiados começaram a fugir de Morrowind para Windhelm. A mãe decidiu levar a filha e partir para um lugar mais adequado para ela. Falkreath foi a escolha dela. A mãe morreu depois que eles se mudaram e ela foi levada para o orfanato do porão. Sua aparência incomum fez com que ela fosse maltratada e ela fugiu para a floresta um dia. Lá ela foi atacada por um lince e seu olho esquerdo foi ferido antes que ela foi salva por um argoniano que mais tarde se tornou seu mentor e a transformou em uma assassina. Esta foi uma história triste. Simpatizo com ela, mas a única pessoa que pode ajudá-la agora é ela mesma. Este navio está indo para Winterhold. Você tem algum plano para lá? Perguntei. Mabia balançou a cabeça, pensou um pouco e disse: Você tem um trabalho para mim? Eu posso usar alguém com seu conjunto de habilidades. Eu disse. Isso não vai lhe trazer má atenção? Perguntou Mabia. Você pode agir como uma criada e ninguém vai se importar com você. Eu disse. Então você só quer que eu faça o seu trabalho sujo na sombra? Ela perguntou. Eu sorri. Eu realmente não estou tirando vantagem de você. Eu vou te dar o que você desejar enquanto eu puder confiar em você. Mabia pensou um pouco. Tudo bem, não tenho mais escolha, não é? Uma última coisa. Eu disse a eles que seu nome é Julanar. Acho que seu nome atual vai lhe trazer problemas de qualquer maneira. MHM. Ela assentiu e perguntou, Julanar. Que tipo de nome é esse? Ela perguntou. É um nome para a flor de romã, da minha vida passada. Eu disse com indiferença. Ah, certo, vida passada. Ela desviou o olhar enquanto murmurava. Eu ri e disse, espere até ver dragões. Julanar olhou para mim novamente e disse, então não sou o único que ouço vozes. Acho que é a minha vez de surtar. Kirin Saga capítulo 44 Para a faculdade. Os próximos 3 dias foram semelhantes. Eu iria ajudar os marinheiros e aprender com o capitão Geldof. Não acho difícil para mim navegar em um escaler médio agora.
Ainda assim, preciso de muito tempo para entender como ler o mar e o vento. Pensando nisso, comecei a usar magia para atingir esse objetivo. Meu feitiço detectar mágica agora pode detectar mais do que apenas mágica. Depois de alguns dias estudando em solitude, fiz um avanço devido às minhas tentativas de ler o vento e o mar. Devido à tentativa de sincronizar minha detecção com o movimento do ar e do mar, pude detectar o mágica com mais precisão entre o céu e a terra. Este é um desenvolvimento inovador da minha parte. Eu estava tão imerso na sensação de detectar o mágica por perto que esqueci de dormir uma noite, o que fez Julana reclamar de mim rindo de uma maneira assustadora na manhã seguinte. A propósito, ainda estamos dividindo a cabine agora. Deixei a cama para ela e peguei algumas peles de um saco de dormir emprestado para dormir no chão. Que cavaleiro da minha parte. De volta ao tópico, minha detecção tornou-se mais clara. Eu podia sentir o mágica no vazio ao meu redor. Objetos mortos não pareciam ter mágica, então eles pareciam o vazio para minha detecção. Mesmo que minha detecção pudesse passar por eles, alguns objetos são apenas mais difíceis do que outros nesse aspecto. O ferro bloqueia mágica mais do que a madeira, por exemplo. Ainda assim, não consegui detectar mágica em objetos mortos. Meu objetivo original era monitorar o momento do ar e do mar, mas nunca pensei que chegaria a esse nível a partir dessa ideia. Os feitiços de detecção caem sob a categorização da escola de misticismo e é como ter um olho na parte de trás da cabeça, muito útil mesmo. Resumindo minhas descobertas em uma nota, revisei o que escrevi agora e antes sobre o misticismo depois de toda essa pesquisa. Eu poderia ter uma ideia aproximada, mas as técnicas de misticismo são muito mais do que a manipulação de mágica. Também podem chegar ao ponto de prever o futuro e a compreensão do espaço. Mais precisamente, a magia do espaço e do tempo pode ser manipulada pelo misticismo. Isso pode abrir inúmeras possibilidades em minha compreensão da magia, devido às obras de ficção que li em minha vida passada, bem como as leis da ciência de que ainda me lembro. Posso pensar em milhões de aplicações agora. Uma coisa que também notei e comecei a entender muito foi a natureza mágica. A mágica no mar era mais densa que o ar, mas parecia mais estranha e estranha. Só pude notar isso e colocar um grande ponto de interrogação ao lado. O feitiço detectar mágica agora foi transformado em feitiço detecção para detecção geral de muitas coisas. Talvez haja coisas que ele não pode detectar ainda, mas já posso ver muito mais do que antes com ele. Então o renomeei dessa maneira. Eu nem preciso usar meus olhos agora. Posso apenas fechar meus olhos e mergulhar no vazio ao meu redor com tal feitiço. Verdade seja dita, simplesmente não consigo parar de me viciar nesse sentimento maravilhoso. As coisas boas ainda não acabaram aqui. Com esse avanço, eu poderia aprimorar minha técnica de treinamento mágica agora. Usei absorver mágica diretamente no mágica entre o céu e a terra depois de esgotar minha piscina de mágica para treiná-lo e aumentar sua capacidade. Eu sou melhor do que o seu mago elfo médio em lidar com mágica devido a este treinamento. Minha alma de fanboy não pôde deixar de despertar naquele momento e renomeou a técnica de treinamento mágica para mágica cultivation ou cultivation para se sentir como um desses personagens principais dos romances de Uxia. Isso parecia certo. Meu chamado cultivo foi aprimorado pelo meu recém-desenvolvido feitiço detecção, pois eu podia sentir a mágica ao meu redor com mais precisão e absorvê-la mais rapidamente do que antes. Este cultivo não foi tão perfeito ou frutífero quanto meu Dergolian Sanctuary devido à qualidade e à natureza da mágica ao redor. Não posso simplesmente viver no santuário para cultivar. Lembro que havia muitos lugares no jogo que tinham um forte elemento natural e eu deveria encontrar um. Esses lugares são protegidos principalmente pelos guardas da natureza, os Spriggans. O misticismo tem muitos segredos que eu não acho que uma vida pode desvendar. E por mais bonito que possa ser, pode ser feio e demoníaco. Um exemplo de seus lados mais feios é a necromancia. Necromancia, que significa magia da morte, é um dos meus principais interesses em magia, embora tenha levado muitos de seus usuários à loucura. Tanto eu quanto Nurina estamos interessados nisso. Finalmente,
Preciso entender os velhos caminhos, os antigos entendimentos espirituais que pertencem à escola do misticismo. Vou pesquisar isso com certeza. Aqueles que conhecem o velho caminho, estão bem cientes da existência dos mundos espirituais invisíveis para aqueles que não são educados em misticismo. Assim como alguém que vive em um país, mas desconhece as correntes políticas, pode ver um novo imposto ou uma preparação para a guerra como caprichos da fortuna. Os modos antigos podem fazer com que alguém veja o mundo como ele realmente é, até o ponto de entender os deuses Aedric e o deus maligno da Edric, também conhecidos como príncipes da Edric. Pensando nisso e naquilo enquanto sentia o mar, continuei anotando tudo o que aprendi de novo, desde a navegação até o cultivo que inventei. Este navio era um lugar realmente tranquilo para pesquisar. Minhas anotações eram, como sempre, em minha língua nativa sobrenatural. Isso não era um ato incomum para um mago. Cada mago tinha seus segredos. Então eles criaram códigos para cifrar e, no meu caso, vale a pena matar por meus segredos. Peguei o básico do pensamento lógico e apliquei em todas as pesquisas que fiz. Por exemplo, é preciso aprender a manipular o mágica, também conhecido como artes do misticismo, antes de fazer aplicações com ele, também conhecido como aprender feitiços. Por algum motivo os magos não se importam sobre um fato tão simples. Além disso, o conhecimento moderno da Terra, como matemática e álgebra, ajudou-me a esboçar muitos feitiços, pois era algo semelhante à matemática do ensino médio da minha vida passada. A compreensão das leis científicas também é uma das razões que tornam a magia muito mais fácil de entender e controlar. Veja a minha magia de raio, por exemplo, como um humano da Terra. Interagi mais com eletricidade do que com fogo ou gelo e tenho um entendimento sobre isso. É por isso que eu era muito melhor em comparação com os outros elementos, seguindo com o fogo, no qual sou muito bom, pois parecia ser devido a uma habilidade de linhagem da explicação de Nurina. Finalmente todos os magos nórdicos são realmente bons em geada magia e eu não sou exceção, mas não gosto muito dela. Se meu conhecimento se tornar público, acho que os magos ficarão loucos com isso. Alguns podem pensar que, se eu tornasse isso público, talvez não precisasse me preocupar com dinheiro ou algo assim. Errado. Os magos não são criaturas normais. Talvez os magos nórdicos sejam boas pessoas por natureza, mas os outros são um bando ganancioso. Eles sempre espionam o trabalho uns dos outros e muitas vezes roubam uns dos outros. Isso até aconteceu no jogo muitas vezes. Se alguém soubesse mais sobre minha magia do que apenas um dom natural invejável que um grande mago como Nurina criou, eu poderia ser morto ou abduzido em pouco tempo. Sempre me lembrei daquele ditado chinês sobre o homem que não fez nada de errado para ser morto mas ele só possuía um anel de jade que todas as pessoas queriam. N. Não me lembro do ditado correto. Este mundo não é um mundo de cachorro come cachorro como um daqueles romances de um Xia. Graças a Deus, mas as coisas tendem a ficar assim entre detentores de poder como magos. Eles sempre querem o conhecimento que outros descobriram. Não sou exceção. Nem mesmo meu mundo passado é uma exceção. As nações sempre assassinaram os cientistas nucleares uns dos outros e roubaram suas pesquisas. Isso é tudo. Meu conhecimento é minha arma secreta. Só posso passá-lo para aqueles que são leais a mim, para aqueles que merecem arriscar minha vida. Mestre. Mestre. Uma voz me acordou do meu pensamento profundo. Era a Julana. Eu disse a ela para me chamar assim em público para ninguém desconfiar de nada, mas ela sempre fazia isso com um olhar assustador. Eu sabia que ela iria odiar. Finalmente acordado, hein? Você estava em um daqueles seus pensamentos profundos de novo. Ela disse e baixou a voz. Começou a me assustar. Para o nosso pequeno Ju ficar assustado comigo, não tenho certeza se me sentirei orgulhoso ou surtado. Eu disse. Na verdade, fiquei muito próximo dela nesses últimos dias. Ela não é tão louca quanto eu pensava, pelo menos não uma louca em tempo integral. Sua personalidade muda muito entre a noite e o dia. Durante o dia, ela se torna uma tsundere. Não é meu tipo favorito, mas ela se torna tão mal-humorada quanto gatos. Um tanto fofa na minha opinião. À noite, ela muda para o seu jeito louco de sempre.
Meio misterioso, mas acho que a mentalidade dela não é tão estável. Ela também começou a andar ontem e recuperou a maior parte de sua força hoje. Ela agora percorre todo o navio para passar o tempo e se reporta a mim de vez em quando. Eu não me importo como você deve se sentir, se Rusning está procurando por você. Ela disse. Ok, obrigado. Eu disse então me levantei e fui até onde Rusning geralmente se senta. Ao vê-lo, descobri que Faralda e os outros também estavam lá. Apresse-se e pegue suas coisas. Rusning disse, estamos em Winterhold. Fiquei surpreso e olhei em volta. Winterhold estava no mar e não consegui ver nada que se parecesse com o jogo ainda. Ele. Svadal riu, não olhe em volta, olhe para cima. Ele apontou para o céu por algum motivo e eu segui com os olhos. Doce bebê Talos. Eu não pude evitar. Isso era absurdamente absurdo. Bem-vindo ao rapaz da faculdade. O capitão Geodoff veio por trás e riu, mas não lhe dei atenção. Suas expressões não têm preço. Rusning disse e deu um tapinha no meu ombro. O que é isso? Eu disse enquanto não segurava mais meu choque. O que eu vi foi algo saído de um conto de fadas. Este não é o Colégio Finterol que eu conhecia. No jogo, o Colégio Finterol tinha o mesmo tamanho que os outros castelos e palácios de Skirin. Era uma instalação de pesquisa e educação criada por um antigo imortal Norashimage. Seu nome era Chalidor. Ele criou esta faculdade em uma pirâmide invertida de rocha que se projeta para fora do mar. Minha teoria é que ele mesmo fez aquela pirâmide invertida. O prédio em si era uma fortaleza, disposta em torno de um grande pátio central. Se olharmos para este colégio em forma de fortaleza de cima, veremos um grande edifício circular ao redor do pátio, e 3 círculos menores representando as torres no grande edifício circular. Cada centro de uma torre está a 120 graus distante dos outros dois. A torre principal, maior e mais larga do colégio é o Salão dos Elementos, que é usado para todos os tipos de práticas mágicas. Ele contém a famosa Biblioteca Arcanael, bem como os aposentos do Arquimago, enquanto as acomodações são fornecidas em 2 torres separadas, o Salão da Realização para os alunos e o Salão do Semblante para os professores e funcionários. Isso é o que eu sei do jogo e parece que também não estou enganado. Mas este edifício é muito grande e muito alto, maior do que qualquer coisa que eu já vi e sua altura é assustadora. Eu realmente pensei sobre isso. A diferença de tamanho entre o jogo e o mundo real é grande, às vezes 1:10. Mas o jogo não fez justiça à faculdade. A faculdade era algo como sendo do jogo. Aquela pirâmide invertida que o colégio erguia era tão alta que parecia uma torre com uma base mais fina, somada à névoa do mar dos fantasmas. Esse colégio parecia uma fortaleza nas nuvens. Limpe essa sua cara de idiota e vá pegar suas coisas. Faralda gritou para nós. O sol está se pondo e vocês não fizeram nada. Acordei com esse grito. Acho que gritaram comigo também. Vamos pegar as coisas. Correndo de volta para a cabana, Julanar ficou ao meu lado esperando por ordens. Carreguei meu peito nas costas com uma corda e vesti minha espada, vestindo a armadura Robin que comprei, enquanto Julanar carregava 2 mochilas que continham nossas coisas. Voltando ao convés, vi que todos estavam prontos. Alguns criados começaram a se preparar para levar os caixotes para o colégio. As docas em Winterhold pareciam muito simples, pois o único navio aqui era o Encycle, o resto eram alguns pequenos barcos de pesca. Agora, depois de 5 dias em um navio, posso pisar em terra mais uma vez. Nunca pensei que sentiria falta dessa sensação. Assim que começamos a descer, eu finalmente pude sentir aquela sensação estável de terra. Ela não balança mais como um navio, parecia tão segura. Mas por algum motivo, meu cérebro estava balançando por conta própria. Provavelmente é um efeito posterior de uma viagem marítima. Winterhold ainda não estava lá. A cidade em si é muito mais alta que o nível do mar. Depois do grande colapso que engoliu a maior parte da cidade no mar, a costa ficou como uma encosta alta e dificilmente se pode subir ou descer entre a cidade e o mar. Mas parecia que havia algo diferente do jogo além do cais. São muitos degraus de madeira que foram instalados na encosta, que facilitaria muito a subida e a descida.
Enquanto a carga era carregada, instruí Julanar a ficar de olho nos caixotes que me pertenciam e seguir Faralda até o colégio. Agora, vamos ser estudantes universitários novamente. Kirin Saga Capítulo 45 Exigência de Nurina. Normalmente, não aceitamos alunos tão atrasados após o vestibular, mas exceções podem ser feitas. Faralda disse, eu normalmente pediria para você executar sua habilidade, mas já testemunhei. Enquanto subíamos as escadas para o Interhold, Faralda ficava falando sobre a aceitação e todas essas coisas. No jogo, quem testa o jogador é a própria Faralda, mas na realidade o colégio aceita muitos alunos todos os anos e pelo que Nurina disse-me, há um teste de porta e um teste escrito. O teste da porta é o teste que o jogador tem que fazer no jogo. É apenas uma performance da habilidade mágica. Acredite ou não, existem tolos que tentam entrar na faculdade sem nenhuma habilidade para que a faculdade não aceite qualquer um e os rejeite na porta. A prova escrita é a que eu conheço da minha vida passada. Nada de estranho aqui, pois é mais um pedaço de bolo para esses belos jovens. Minha amada Nurina é sua mãe adotiva, então não tenho certeza se devo tornar as coisas mais difíceis para você ou não. Faralda disse. Droga. Esta mulher começou a ter ideias assustadoras. Você tem minhas bênçãos, professor. Eu disse sem hesitar. Não exatamente sem hesitação. Já pensei nessa situação e resolvi ficar do lado do Faralda. Então não teremos problemas. Em que escola você vai se especializar? Perguntou Faralda. Eu sou um místico. Eu disse. Místico? Era Rusning e sua gangue. Não revelei nada disso antes. Eu pensei tanto. Faralda disse, sua produção de magia é mais forte do que qualquer node que conheço, mas fechamos o curso de misticismo na faculdade por muitos anos. Nenhum talento ou conhecimento nessa arte apareceu nos últimos 100 anos, não depois que essas pessoas desapareceram do mundo. A última parte foi dita em voz baixa. Você está falando dos psíquicos, professora? Perguntei. Você os conhece, garoto? Faralda pareceu surpresa. A Nurina realmente te ensinou muito. Psíquicos? O que é isso? O Tagarelas Vadal entrou na conversa. Sério? Você não os conhece? Eu mesmo fiquei surpreso, olhando para os outros quatro. Eles pareciam tão ignorantes quanto ele. Vocês também? Eles balançaram a cabeça. Eu olhei para Faralda, mas ela apenas suspirou e desviou o olhar. Este belo jovem irá esclarecê-lo então. Eu disse e limpei minha garganta. Apenas acabe com isso. Eles ficaram irritados. Bem, você vê, muito tempo atrás, os Aldmer, elfos antigos, adoravam seus ancestrais como deuses, mas devido a mudanças no mundo, os deuses também tiveram que mudar. Como a mudança do panteão foi aceita pela maioria, alguns anciões recusaram a mudança e deixaram a ilha de Somerset, lar dos elfos, para a ilha de Ataelm, no norte dela, e se autodenominavam a Ordem Psíquica. Seu principal foco e estudo era o misticismo ou o que eles preferiam chamar, Tianderwai ou Tioldwai. Isso foi antes mesmo da Primeira Era. A Ordem aconselhou reis e monarcas desde então, mas não tinha interesse no poder. Você pode não saber disso, mas dois dos magos mais famosos da história, Vanus Galerion, fundador da Guilda dos Magos, e Mani Marco, o terrível necromante, foram criados pela Ordem e cresceram juntos de amigos íntimos e arqui-inimigos. Eu disse tudo isso, mas as etapas ainda não haviam terminado. Impossível. Svefina disse, você sabe o quão inacreditável é o que você disse agora. O grande Vanus Galerion e o rei de Ormus cresceram sob a mesma organização? É verdade, por mais que doa, um herói como Vanus Galerion já foi um amigo próximo de Mani Marco. Faralda disse, continue rapaz. Mani Marco, o rei dos Ormus, o mer que vendeu o mundo. Um elfo necromante que foi expulso da Ordem Psíquica se transformou em um lixo e quase causou o fim do mundo que conhecemos, sendo agente de Molag Bal da Edric Prince, cuja esfera é a dominação e a escravização dos mortais. Humano é homem, elfo é mer, Venus Galerion, por outro lado,
Foi um grande arquimago e o fundador da antiga Guilda dos Magos, que ele usou para ensinar ao mundo sobre as escolas de magia, a categorização, que foi estabelecida pelo arquimago Xalidor, e também criou as ferramentas simplificadas de encantamento e alquimia que conhecemos hoje. Venus Galerion deixou a ordem psíquica decepcionado com seu mestre que não parou Manimarco e apenas o deixou para fazer seu mal no mundo. Venus Galerion levantou um exército de magos para parar Manimarco em uma batalha que ambos morreram. A Ordem Psíquica é considerada a organização mágica mais forte especializada em misticismo, e também criou esses dois grandes magos que eram estudantes de misticismo. Eu disse quando terminei minha lição. Isso com certeza é muito. Jalma, a garota que mais me evitava foi a primeira a comentar. Se o misticismo é tão bom, por que nossa faculdade não ensina com seriedade? Roman perguntou. Simples. Rusning respondeu, se uma arte é tão boa, quão raras são as pessoas talentosas nela. Você não se lembra do que o professor Tolfidir sempre diz, quanto mais precioso, mais raro, e o oposto é correto. Enquanto todos cantarolavam com o que Rusning disse, Faralda acenou com a cabeça com uma cara de satisfação. Que rara ocasião. Eu acho que testar seu conhecimento não é necessário agora. Ela disse, você já sabe mais do que nossas supostas elites. Mas vejo o poder do Wiki. Como ela disse, finalmente terminamos de subir os degraus. Eu não estava tão sem fôlego, mas esses passos são assustadores e irritantes. Estou começando a me preocupar com Julanar agora. Quando comecei a olhar em volta, vi a ponte da faculdade à minha esquerda. A ponte da faculdade não parecia nada diferente do jogo, o que me deixou com medo. Eu odeio tanto aquela ponte. A ponte é muito estreita, e por causa do grande colapso, ela perdeu algumas de suas partes que a fizeram parecer uma ponte sobre o abismo. Meu único desejo agora é o medo de altura que eu tinha na minha vida passada a não ter crossover comigo. Esta é minha primeira vez em um lugar tão alto nesta vida. A ponte pode permitir que 3 homens caminhem lado a lado. Então não foi ruim, mas parecia um passeio pelas nuvens naquela névoa espessa do mar. Nós nos viramos para caminhar pela ponte. Então naturalmente subimos porque o nível da faculdade ainda era mais alto que o nível do terreno. Dessa vez me lembrei de algo e me virei para olhar para trás. Ah! Então foi assim. A cidade de Unterold, uma história cheia de lágrimas e dor, outrora uma cidade próspera, capital de Skyrim, o único lugar que rivalizava com a bela solitude, agora nessa aparência. Achei que o Unterold seria maior do que isso, como foi o caso de todas as cidades até agora. Sempre houve aquela grande escala de tamanho entre o mundo do jogo e o mundo real. Mas isso é triste. A cidade que era, agora é apenas uma pequena cidade em ruínas sobre ruínas de madeira e entulho, congelada pelo tempo frio. O tempo parecia congelado, pois a imagem que o lugar dava era vívida de quão brutal foi o colapso. Sem saber o motivo do grande colapso, alguns nórdicos suspeitam que o colégio seja o causador da tragédia. Afinal, ele mal foi atingido por aquele desastre. O colapso em si foi um enorme tsunami que pegou Winterhold de surpresa no ano 4 e-122. Winterhold, que estava originalmente isolado, não pôde receber ajuda e foi deixado em declínio até hoje. Depois de 74 anos apenas alguns edifícios foram reconstruídos sobre os escombros. A razão desse tsunami era desconhecida. Alguns dizem que a erupção da Montanha Vermelha em Morrowind 4 e-5 teve um efeito. Alguns dizem que a faculdade o causou. Alguns dizem que foi causado por um dragão que foi visto sobre o mar em Morrowind. Não tenho certeza de qual foi o motivo, mas prefiro dizer que foi karma. Havia muitos refugiados do Umber após a erupção da Montanha Vermelha e os nórdicos os expulsaram sem piedade. É triste, mas não deixe isso entrar em sua mente. Rusning disse, essas pessoas poderiam ter se ajudado há muito tempo, mas um certo Jarl fez de seu objetivo de vida se livrar da faculdade e reconstruir sua cidade. Eu segui Rusning, mas não pude deixar de perguntar, o que você quer dizer? Jarl Corir, claro. Svadal disse,
Ele declarou muitas vezes que um dia esperaria pelo surgimento dos verdadeiros filhos e filhas de Skirin para se livrar dos magos que atormentavam seu domínio. Como se alguém soubesse o que ele quis dizer com isso. Espere um minuto. Verdadeiros filhos e filhas de Skirin é isso? Eu já adivinhei esse motivo, mas o Jarl de Winterhold se juntaria à rebelião para se livrar do colégio. Quão estúpido! Esse Jarl quer travar uma guerra no colégio em algum momento então. Isso foi previsto mesmo que não tenha acontecido no jogo. A próxima rebelião que causará guerra civil não pode ser interrompida, pois parecia que já estava sendo alimentada por alguns partidos fortes. Isso é deprimente. Eu apenas sinto que pensar nas toneladas de coisas com as quais tenho que lidar está aumentando como um louco. Vamos apenas passar por esta ponte por enquanto. Sim, um passo de cada vez e tudo se resolverá. A ponte é feita de pedra e é bastante sólida, mesmo com todos os danos causados pelo grande colapso. A faculdade não tentou consertar a ponte. Perguntei a Faralda. Por favor, seja nosso convidado. Ela disse, a maneira de construir algo como esta faculdade está além de qualquer conhecimento que tenhamos. Então foi assim, deve ser duro estar em declínio. Ao chegarmos ao final da ponte, um portão metálico feito de barras que foram moldadas em um círculo que tem um olho com as 5 arestas saindo dele, o símbolo do colégio. Aproximando-se do portão, ele se abriu. Isso sim é o que chamo de mágica. Além havia um cenário totalmente diferente, não exatamente como a faculdade que eu conhecia. O que eu conhecia era um pátio circular com uma parede redonda ao seu redor e ligando as 3 torres, e essa parede tinha muitas grandes janelas vazias e uma ponte no topo ligando os andares mais altos das torres também. Principalmente isso estava na minha frente, mas não era o caso. A parede redonda que eu conhecia foi transformada em corredor redondo ligando todas as torres e suas janelas foram seladas com vidro. O próprio corredor redondo estava bem fechado por todos os lados e aquecido por magia. O pátio geralmente vazio pode ser acessado, mas parece que existem 2 instalações lá, uma pequena estrutura de vidro de cada lado, pelo que me disseram. São estufas que fornecem condições adequadas para cultivar ingredientes de alquimia. No final do pátio e em frente à entrada está a estátua de um mago posando como se estivesse lançando um feitiço. Esta é a estátua de Shalidor, o fundador do colégio. Na frente da estátua havia uma fonte de energia mágica conhecida como pontos de foco. Esta é uma das 4 e uma das coisas que realmente me interessa, mas não por enquanto. Atrás da estátua há um portão que retorna ao corredor circular e logo atrás dele está outro portão para a maior torre do colégio, o Salão dos Elementos. No lado esquerdo da entrada da faculdade em que estou está o Hall of Attainment e à direita está o Hall of Semblante. Era assim que a faculdade parecia de fora, meio que parecia aquela do Mod Immersive College of Winterhold, mas era muito maior e tudo era mais largo e alto. Na verdade não usei o mod. Tem uma certa quest perturbadora que vem junto mesmo sendo um mod excelente. Impressionante, não é? Oman disse, 4 anos atrás, quando cheguei aqui, tinha a mesma expressão no rosto. Oman era o mais velho da equipe, tem 18 anos e é um dos alunos especializados tanto em destruição quanto em restauração. Claro que é impressionante. Faralda disse, mesmo que o lugar não tenha mudado desde os últimos 50 anos, ainda é uma das melhores escolas mágicas de Tariel. Enquanto eu conversava com o grupo na entrada, uma mulher com roupas de faculdade veio do lado. Bem-vinda de volta, Faralda. Ela disse, acredito que podemos ouvir boas notícias sobre o torneio. Oh, Mirabelle querida, posso dizer que alcançamos o objetivo principal de nossa jornada. Faralda disse com seu tom frio de sempre. Essa era Mirabelle Irvine, uma NPC que eu conheço. Ela é quem lida com os assuntos de administração da faculdade. Ela também é uma Master Wizard Elemental Mage. O primário? Eu pensei que era impossível, mas muito bem mesmo. O Arquimago Sábios pode ter boas notícias para variar. Ela disse, e quanto ao objetivo secundário? Enfrentamos algumas complicações. Faralda disse, um oponente que era muito difícil de lidar. O objetivo secundário não era para ser o mais fácil.
Mirabelle parecia aborrecida. Uma complicação, eu disse. Faralda disse e virou-se para mim. Eu trouxe o culpado junto. Mirabelle olhou sem entender o que estava acontecendo. Olá, meu nome é João, e as pessoas me chamam de João Dari. Eu disse e estiquei minha mão para um aperto. Você é filho de Nurina. Mirabelle deu um pulo para trás assustada. Então você ganhou o torneio. Oh, ela sabia sobre mim. Nurina parece ter falado sobre esse jovem bonito. Algo errado? Faralda notou algo e perguntou a Mirabelle. Ah, tornou-se uma dor de cabeça agora, porque ele ganhou. Minha carga de trabalho vai ficar sobrecarregada agora. Mirabelle fez uma cara de dor e segurou a cabeça. Algo deve ter acontecido. Recomponha-se. O que está acontecendo? A paciência de Faralda estava acabando. Eu também queria entender. Suspiro. Veja bem, quando Nurinaren voltou para a faculdade há mais de um mês, ela foi direto para o Salão dos Elementos e registrou um novo aluno com o nome de João Dari. Ela declarou na frente de todos que adotou aquele menino e ele se tornou seu aprendiz legado. Archimage Savos estava com medo, mas tudo o que ele recebeu foram mais das demandas malucas dela. Eles começaram a brigar e gritar sobre isso todos os dias e noites. Normalmente quando dois arquizardes lutam contra ninguém da parte inferior os ranks podem atrapalhar, mas chegou ao ponto que ficou insuportável. Tolfidir veio com uma boa ideia de acabar com a luta e todos concordaram com isso. Foi uma aposta sobre quem iria quando o torneio. Se for nosso time, então a palavra de Savos irá vá. E se for João Dari, então Nurina conseguirá o que quer. Mirabelle disse tudo isso com cara de quem quer chorar. O que Nurina queria? Perguntou Faralda. Nurina quer deixar o cargo de chefe do Major da Conjunção. Mirabelle disse. Ela quer reabrir o curso de misticismo. Kirin Saga capítulo 46. Bem-vindo ao colégio. Bem, isso com certeza soa como ela. Faralda disse como se previsse. Ela não pode simplesmente sair por 15 anos e depois aparecer como se nada tivesse acontecido e exigir o que ela quiser. Mirabelle ainda estava deprimida. A propósito, quais são os objetivos primários e secundários? Eu perguntei quando me lembrei de algo que eles conversaram. Quando decidimos recrutar um time da faculdade para o torneio, tínhamos um objetivo. Mirabelle disse enquanto gesticulava para que a seguíssemos. O objetivo principal era mostrar ao povo de Skirin como a magia pode ser exercida e não é um poder perigoso que causaria os horrores com os quais eles acusam a magia. Para fazer isso, escolhemos selecionar a elite de estudantes nórdicos de nossa faculdade e alistá-los. Esse era o objetivo principal, mas pensávamos que era impossível, pois ninguém mudaria de opinião apenas por uma demonstração de poder. Faralda aceitou a explicação de Mirabelle. Ainda assim, funcionou graças a você. Para ele, para mim? Mirabelle e eu questionamos em uníssono. Correto, uma simples demonstração de poder não nos faria parecer bons, mas quando você nos desafiou, as coisas se transformaram em uma competição de talentos no mesmo campo. As pessoas se interessaram por isso na época. Disse Faralda. Não apenas isso, mas os outros oponentes de diferentes times que sabiam como usar magia na verdade não ficaram tímidos e alguns a usaram. HMMM. Muito bem. Pelo menos podemos ser gratos a você a esse respeito. Mirabelle disse. Ainda assim, precisamos parar Nurina antes que seja tarde demais. Não quero lidar com mais um departamento. Vocês me ajudem. Eu não estou interessado. Faralda disse. Minha amada Nurina pode fazer o que ela quiser. Eu sou um místico, então estou me beneficiando disso. Eu salvei também. Eu ouvi como um misticismo pode ser incrível. Eu quero aprender sobre isso. Svadal entrou. Você não sabe que Vinus Galerion era um místico. Como posso deixar passar essa oportunidade? Svefina, que era fanática por Vanus, também deu sua opinião. Até os outros caras tinham alguma opinião sobre o misticismo. Não, 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 vocês não podem fazer isso. Vocês simplesmente não podem, isso é cruel. Mirabelle parecia ter cerca de 2 anos. A maioria dos Nords são altos e um Altimer como Faralda é ridiculamente alto como seu povo. O lamentável Mirabelle era um bretão, que são pessoas baixas.
Olhando a cena de lado, parecia que uma criança estava sendo intimidada por um bando de adultos. Era lamentável. Ótimo. Mirabelle pisou no chão e caminhou sozinha na frente. Nós ainda seguimos atrás dela. O corredor circular era realmente vasto e tinha muita coisa aqui e ali. Uma coisa notável eram os vendedores do lado de fora do corredor parados em algumas barracas. Pareciam ser estudantes que lidam com todo tipo de coisa. Gemas da alma, roupas, alquimia e muito mais. Alguns até vendiam comida ou pequenos animais. Mas uma coisa foi notada, eram gatos. Gatos aqui, gatos ali, gatos em todos os lugares. Havia toneladas de gatos que minha alma estava tendo dificuldade em ficar em seu receptáculo de carne. Ela queria sair e acariciar todos esses gatos. Hoje que? Respiração profunda. Isso mesmo, tudo vai ser da Jubu. O corredor serve como nosso mercado. Como os alunos vêm de todos os lugares para a faculdade, a maioria encontra dificuldade em ganhar dinheiro. Para isso, a faculdade organizou uma ideia de mercado para eles. Rusning disse, isso também foi uma consequência do grande colapso quando Interod começou a cortar os laços conosco. De onde esses caras podem trazer suprimentos? Eu perguntei porque sabia que o Interol em si não tinha muito a oferecer. Por que você acha que a faculdade tem seus navios pessoais? Oman disse, o capitão Geldof é quem faz o abastecimento. Seus navios viajam de Winterol para a Solitude, Dawnstar e Windelma apenas para obter suprimentos para nós. Ele, é claro, se beneficia mais. Então e a cidade? Por que eles não trabalham com o capitão? Perguntei. Você acha que o Jarl vai deixá-los? Esse bastardo é como um feitiço sanguessuga. Se você não se livrar dele, ele irá devorá-lo lentamente. Svadal, que estava estranhamente silencioso, começou a falar com voz pesada. Ele intimida qualquer um que faça acordos com o colégio ou o capitão Geldof. Ele até fez uma prisão em uma caverna congelada em alguma ilha. O clima ficou pesado quando ele falou, ninguém pode tocá-lo. Mesmo a faculdade não pode fazer nada com ele. Nem mesmo Solitude pode ter notícias sobre o Purão. Ele é o Jarl é a lei, e em um domínio isolado como o Interod, o que você acha que as pessoas podem fazer? Mesmo se fugirmos, morreremos no mar ou nunca mais voltaremos. A voz de Svadal estava triste, tão triste. Acho que pisei em uma mina terrestre aqui. O que foi ainda mais inesperado foi Faralda. Ela deu um tapinha nas costas dele por algum motivo. Para uma dama Altimer descer de seu pedestal e dar um tapinha em um garoto Nord. Que tipo de passado esse cara tinha? Eu realmente não posso perguntar sobre isso, então permaneci em silêncio. Ainda assim, o que realmente está acontecendo em Winterhold? Pelo que me lembro, Riften era o mais corrompido e Markarth era o mais violento. E pelo que ele disse, esta cidade tem um alto nível de corrupção. Pessoas oprimidas por um governante. O progresso na vida não é permitido. As pessoas mal conseguem sair ou morrer tentando. Parecia um país em que eu morava uma vez. Continuamos andando no grande corredor redondo. Ao contrário de qualquer outro mercado, este era silencioso e limpo, a menos que fosse para aqueles cujo trabalho exige algum barulho. Eu pude ver um menino orc fazendo algum trabalho em metal com magia. Esta é a primeira vez que vejo um orc. Parecia que a faculdade fez algumas leis para seus terrenos e as aplicou com seus próprios guardas. Os guardas da faculdade parecem ser alunos com o dever de aplicar a lei. Acho que isso é necessário. Afinal, passando por tudo que me deu a ideia de quão grande esta faculdade pode ser, estou realmente ansioso pelo que ela tem a oferecer. Quando finalmente chegamos ao grande portão do Salão dos Elementos, ele estava escancarado para os alunos que iam e vinham. A atmosfera daquela torre é semelhante ao que uma faculdade deveria sentir. Além desse portão há uma entrada larga que leva a um grande salão circular com um teto alto. É tão vasto quanto um estádio de basquete com uma grande fonte mágica Focus Point no meio dela. Este é o primeiro andar da torre, e o salão de prática e ensino. Todos os grandes exames acontecem aqui também. Na entrada, costumava haver duas portas à esquerda e à direita e atrás delas ficavam as escadas, mas isso estava no jogo. Na realidade, porém,
Não havia portas, as escadas eram abertas diretamente e eram muito mais largas, agora parecia mais uma faculdade. Vocês esperem aqui, vou avisar o arquimago de sua chegada. Mirabelle disse e caminhou até as escadas. Vou procurar a Nurina. Faralda declarou seu propósito e se virou. Onde posso encontrá-la? O arcaneu. Mirabelle disse sem olhar para trás. Comecei a procurar no corredor do primeiro andar. Os caras me disseram o que são os pontos de foco mágico. Aparentemente, há 4 deles, um no pátio circular externo e um em cada torre. Eles são usados para tornar a regeneração mágica muito mais rápida para aqueles que estão ao seu redor. Também potencializam os encantamentos que protegem o colégio e servem para muitos outros propósitos. Estas são uma das grandes coisas que foram feitas pelo fundador, Archimage Chalidor. Depois disso, eles me contaram sobre as fileiras da faculdade. As classificações na faculdade eram bem interessantes. Quando você entra na faculdade você se torna um estudante. Os alunos são do nível mais baixo, mas você pode ficar no dormitório Hall facilmente, aquele onde muitos alunos moram no mesmo quarto. Também pode acessar sua biblioteca e ter permissão para aprender a maioria dos feitiços novice. Você não pode abrir uma barraca para fazer negócios, mas pode ser o ajudante de alguém. Estudantes podem ficar na faculdade por 1 ano, se não subirem de classificação serão expulsos. A próxima classificação é o aprendiz. Essa classificação tem mais privilégios. Você pode sair dos dormitórios e ter seu próprio quarto em um andar superior. Você terá que escolher uma escola para se especializar, mas também pode aprender em todas as escolas que desejar. Pode acessar a biblioteca dos aprendizes onde aprenderá os feitiços de nível aprendiz. Poderá ter sua própria barraca e faça o seu negócio. O limite de tempo dessa classificação é de 2 anos. Se você não subir de classificação, será expulso. O rank depois dele é o Evoker. Este rank é muito sensível para um mago porque você pode acessar os feitiços de nível Adept e finalmente acessar o lendário Arcanael. Este é o rank oficial de graduação e depois dele, você consegue chame a si mesmo de mago. Também é limitado no tempo para permanecer como um evocador por 5 anos. Depois disso, você pode se formar ou ser expulso. A propósito, o time de 5 jogadores da faculdade no torneio são evokers. A graduação abre todos os tipos de carreiras adequadas para um mago. Os Jarls têm mais do que apenas um mago da corte. Ao contrário do jogo, embora os Nords não gostem de magos, a magia é a força deste mundo. O único Jarl que não emprega magos é provavelmente Corir, Jarl de Winterhold. O outro caminho após a graduação é outra classificação e é aqui onde as coisas ficam interessantes. A próxima classificação é a classificação Cholar. Para classificar você precisa enviar uma pesquisa de um feitiço que você criou a uma descoberta no campo da magia. Esta é uma das razões pelas quais os magos mordem o traseiro uns dos outros o tempo todo. A classificação Cholar significa que você é um funcionário da faculdade. Você pode acessar qualquer coisa, a menos que tenha sido marcado como classificado. Você também pode se mudar para o salão do semblante com os outros funcionários e ter uma câmera para você. Você também receberá um belo pagamento mensal. Basicamente seu sonho. Mas também há deveres. Os trabalhos na faculdade são no ensino, no laboratório de alquimia, no salão encantado ou nos serviços de cura. Também existem solicitações disponíveis para todas as categorias e a faculdade recebe uma taxa delas. A classificação Cholar é um trabalho e não tem limite de tempo, mas algumas práticas são limitadas sem permissão ou desculpa clara. Não há feitiços negociáveis após os feitiços de nível adepto. Cada um cria o seu próprio, adquire-o por um meio de um mentor pessoal, se estiver sob um. No meu caso eu sou lacaio maligno de Nurina e me prometeram ver seus grandes feitiços. Até agora não vi nenhum feitiço além dos feitiços adept. Isso também foi deprimente, mas acho que vou ter que recriar o expert feitiços de nível mestre do jogo ou pense em feitiços mais legais. Depois de muito tempo de estudo e grandes contribuições, pode se classificar até o nível Wizard. Este é o início da carreira de potência.
Você pode ser um membro respeitável da faculdade ou um alto funcionário. Você também pode acessar o grande tônus de conhecimento e dar palestras para os alunos no grande salão. Você também representa a faculdade nos negócios oficiais. Depois de mais longas eras de estudo, você pode finalmente se classificar para ser um mestre mago. Não pense em nada engraçado. A classificação para a palavra mestre é suficiente para torná-lo uma celebridade em Tariel e todas as coisas mudam do seu jeito quando você anda por aí. A faculdade pode deixá-lo com seus negócios, mas se você decidiu ficar, pode ser o chefe de um departamento ou gerente de uma determinada tarefa. Nomes como Tolfidir, Colete Marense, Pinis Gestor, Davis Neloren e Mirabel Ervine são os chefes de cada departamento e os cachorrinhos da faculdade. Também parece que Faralda ainda não é o chefe do departamento de destruição. Mirabel Ervine é a chefe e também a gerente dos negócios. Depois do posto de mestre mago tem o posto de arquimago. Esse é o posto que eles colocam ali só pra dizer ninguém é melhor que a gente, então foda-se. Esses caras são loucamente forte. Nível de dragões forte. Não há classificação por trás disso, pois ninguém se importa com qualquer classificação nesse ponto. É claro, há uma diferença assustadora entre os próprios archimages. Você não pode comparar nosso amigável bairro Archimage Savuzarem para alguém como Archimage Chalidor ou Archimage Vanus Galerion. Esse cara levou uma surra no jogo de uma maneira feia. A barra N. Eu disse antes que usaria os ranks de Oblivion, mas descobri que a faculdade tem seus próprios ranks que foram cortados do jogo. Vou usar esse conteúdo útil cortado aqui, falando no diabo. Mirabelle desceu com um Doomer atrás dela. Suas vestes pareciam realmente grandes e limpas. Ele também andava de maneira orgulhosa e olhava para nós com olhos preguiçosos. Suponho que sua ideia de torneio tenha ido bem, Mirabelle. Mesmo que não possamos nos gabar de vencer como eu planejava, ainda conseguimos uma boa reputação. Ele disse em uma voz lenta e preguiçosa. Sim, Arquimago. Mirabelle disse. Essa é a nossa equipe aqui. HMMM. Muito bem a todos, mesmo que não tenha sido uma vitória. Ainda vou recompensar cada um de vocês com um tomo adepto de sua preferência. Ele disse, então olhou para mim. E suponho que você seja a nova fonte de nossa dor de cabeça. WTF. Você diz isso para Nurina se você tem as bolinhas de gude. E o que há com essa maneira de falar? Você é realmente parente dela? Lembro que a Nurina não concordava com ele em todas as notícias que recebia do colégio. Sempre dizia que adorava as aparências e cobiçava o cargo de arquimagos sem se importar com o quanto isso afetaria a visão política se ele se tornasse um João Dari. Eu me apresentei. É um nome bastante arrogante. Ele disse. As meninas adoram. Eu respondi. Suponho que sim. Ele riu e disse, parabéns pela vitória e bem-vindo à faculdade. Lembre-se de que o que aprender aqui durará a vida inteira. Vários, se você for talentoso. Obrigado, Arquimago. Eu disse. Ele é surpreendentemente legal. Eu conheço um pouco de seu passado, mas a opinião de Nurina sobre ele pode ter afetado um pouco sua imagem para mim. Ele saiu de volta para as escadas e Mirabelle dispensou o resto. Eu estava impotente sozinha. Eu vou te mostrar os dormitórios. Ela disse e saiu, então eu segui. Nurina me informou sobre seu talento como místico. Não estou surpreso. Muitos nórdicos têm o talento, mas é desperdiçado por sua fobia mágica. Os grandes e ocultos clãs sempre se associaram ao talento. Só espero que meu trabalho não tenha ficar sobrecarregado com este novo departamento novamente. Ela disse com a alma quebrada. Qual é o trabalho do professor? Perguntei. Suspiro. Eu administro o departamento de destruição, mas meu trabalho mais importante é planejar o futuro da faculdade, lidar com inscrições e assuntos públicos. Ela disse. Então, não há ninguém para tirar o fardo do departamento de destruição de você? Perguntei. Apenas Faralda, mas isso levaria tempo para ela se tornar um mestre mago. Ela disse. Tão difícil? Fiquei surpreso. Faralda deveria ser um mestre quando o jogo começasse. Você acha que os mestres rituais são fáceis?
Ela disse em um tom irritado. A escola de destruição pode parecer a escola mais popular do lado de fora, mas toda pesquisa que fazemos é uma ameaça à vida. Faralda é uma maga excelente, mas um único erro na magia é um desastre. Nos rituais, não pode-se prever a frequência das ondas mágicas naquele momento e ninguém é estúpido o suficiente para ficar ao lado de um mestre pesquisador de feitiços e sentir isso por eles. Isso foi um monte de resmungos que ela acabou de dizer. Eu ainda acho que posso resolver esse problema, mas vai levar algum tempo para eu terminar a ideia. Vou contribuir com isso para a faculdade depois. Depois de dizer isso e aquilo, uma figura de manto preto e capuz se aproximou, veio até mim e levantou uma parte do capuz. Nurina. O que há? Eu ia dizer alguma coisa, mas ela colocou a mão na minha boca. Xuxi. Seu idiota. Ela disse em voz baixa. Eu estou indo para meus aposentos. Você me encontra lá. Se uma garota estupidamente alta e guelfe perguntar sobre mim, não diga a ela onde eu fui. A situação parecia estranha, mas assenti enquanto Nurina começava a fugir. Mirabelle olhou para mim e eu dei de ombros para ela. Não muito tempo depois, outra pessoa nos parou, um guelfe estupidamente alto. Quero dizer, Faralda. Onde ela foi? Eu sinto o cheiro dela por aqui. Ela estava olhando ao redor. Apavorante. Perseguidores são assustadores. Ela se esgueirou para seus aposentos. Eu disse. Desculpa, Nurina. Eu sou um servo ruim. Eu sabia. Faralda disse e correu em direção ao salão do semblante com vigor. Minha risada vazou e meus ombros começaram a tremer. Mirabelle estava olhando para mim e suspirou 1000 vezes naquele dia. Suspiro. Parece que nossos dias de paz acabaram. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.